A graça e a paz de Jesus para você. Você já pensou na sua morte? Você já pensou em momentos em que você não estará mais aqui? Mas além disso, você já esteve no funeral de alguém? Eu já tive, por ser pastor e também por ter crescido como filho de pastor, tive a oportunidade de estar em vários funerais, em vários momentos de despedidas de pessoas. E é impressionante que esses momentos são memoráveis, a gente tende a não esquecê-los. A gente aprende coisas que parece que só nesse dia a gente consegue lembrar e entender. E há situações que acontecem que apenas no dia da partida, da despedida, a nossa ficha cai. Minha mãe, ela também é capelã e ela sempre ajudou pessoas em situação de muita vulnerabilidade, de dificuldade, momentos também de despedida. Acompanhou pessoas tão doentes, já no finalzinho de sua vida, e pôde conhecer a família, conhecer melhor aquela pessoa que estava enferma, e esteve muitas vezes, momentos de enterro, momentos de cerimônias, em celebração da vida da pessoa. E uma coisa que eu sempre ouvi ela falando e também percebi, é a transformação que acontece indo para a morte e também até no momento de morte. Quantas pessoas conhecem Jesus no momento de partida? Começam a ficar mais sensíveis, começam a lembrar do que é a vida, esse sopro, começam a entender que há muita coisa para refletir e não dá para viver no automático. E parece que é isso que o autor de Eclesiastes queria falar para a gente. No capítulo 7, no verso 1 e 2, fala o seguinte: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em que há festa, pois a morte é o destino de todos, os vivos, e devem sempre os vivos lembrar e levar isso a sério. Olha só, o autor do Eclesiastes fala para a gente não esquecer da morte, saber que ela está diante de nós, ela nos afronta, ela nos confronta. A Bíblia fala que a morte é um inimigo, mas não é um inimigo que a gente pode fingir que não exista. Na verdade, precisamos lembrar que é uma realidade. E é por isso que o autor fala uma coisa muito interessante: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Porque imagina você viver a sua vida sabendo que você viveu diante de Deus, com o seu nome, pertencendo a Ele, você tendo o bom nome de Jesus na sua vida. Isso é muito mais importante, um caráter, uma boa reputação de verdade, essa integridade, do que ganhar presentes. É melhor ter uma vida plena, uma vida vivida de verdade, do que passar pela vida de uma maneira automática. E o autor fala isso. No momento de luto, no momento de morte, a gente reflete sobre o valor da vida. A gente reflete que é necessário viver a vida de verdade, porque tem como não vivê-la. Tem como viver de uma maneira muito mentirosa, falsa, fugindo, anestésica, sem poder, de fato, mergulhar no que é a vida. Por isso, ter sensibilidade diante de Deus, diante da vida que a gente tem, não é um processo fácil. É necessário lembrar que a morte existe, assim como a vida existe. É possível viver como morto, mas é possível morrer e continuar vivendo, tanto pela vida eterna que a gente recebe em Deus, como o nosso legado deixado para amigos, para filhos, para nossa congregação, nossa vizinhança, nossa família, para pessoas que conheceram a gente, poder levar um pouquinho da gente para casa. Em que sentido? Seja o amor que a gente deu, o ensinamento que a gente entregou, o exemplo que a gente teve, a vida entregue aos outros. Esse é um bom nome. É aquele que a gente pode até estar, nosso corpo já desgastado, sepultado, nosso espírito com Deus, mas a nossa vida ainda influencia aqueles que estão vivos. Que você e eu possamos ter esse bom nome que só Deus pode nos dar. Só a transformação dele pode nos dar. E a gente entenda que aí sim a reflexão vai acontecer no meu e no seu funeral, mas uma boa reflexão. Que Deus nos livre desses momentos tão tristes de pessoas que partiram, e a gente sabe que muitas vezes a motivação daquela morte foi uma vida dissoluta, insensível, com raiva, com violência, com tantos aspectos que a gente se entristece com a partida, mas sabia que esse era, vamos dizer assim, um fato que iria se consumar mais cedo ou mais tarde, não porque a morte chegaria normalmente, mas parece que ela foi adiantada.
que eu e você viva os dias que Deus nos deu com todo o vigor para a glória dele. Deus te abençoe.